Olá, eu espero que você esteja bem. Vamos para mais uma aula da Escola de Princípios, o módulo 10, a aula 1, Fim dos Tempos, aulas Os Sinais. As aulas desse módulo elas falam sobre acontecimentos dos fins dos tempos. E o conteúdo baseado nas nossas aulas, ela está nesse livro, Daqui para a Eternidade, do pastor Márcio Ramos. Quem não tiver esse livro, a gente pode ver para pegar em Balneário com alguém ou alguma livraria. Ele já teve na nossa igreja, ministrou uma série sobre esse assunto. É muito interessante, muito importante a gente estar adquirindo mais conhecimento sobre isso. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus e vamos clamar para que o Espírito Santo esteja nos convencendo, esteja ministrando no nosso coração nessa próxima aula. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti e nós te pedimos, Espírito Santo, esteja nos conduzindo nessa aula, esteja falando ao nosso coração. Nós abrimos a nossa mente, nós abrimos nosso coração para que Tu ministre em nossas vidas nesse momento. Assim nós oramos, nos consagrando a Ti e Te dando a total liberdade. No nome de Jesus. Amém e amém. Lá em Mateus 24, 3, 4, fala assim: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhes. Mateus 24, 3, 4 fala sobre isso. Esse texto ele refere-se a dois acontecimentos: a tribulação e a grande tribulação. Ela contém três perguntas que Jesus respondeu. A primeira é: quando serão essas coisas? Eu vou estar dando as referências bíblicas e te convido a estar lendo, estudando sobre essas referências. Depois da nossa videoaula a gente pode discutir mais sobre, mas nesse momento é mais se atentar ao assunto, dar as referências para que a gente possa depois estar vendo sobre, Então, a resposta mais explicada está lá em Lucas Lucas capítulo 21, do 20 ao 24. Eu vou ler para vocês: Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retiram-se. Os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai dos que estiverem grávidas, e as das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra esse povo. Cairão o fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completam. Jerusalém será pisada por eles. Essa foi a primeira resposta, A segunda: que sinal haverá da tua vinda? Eles perguntaram. E depois a terceira: e o fim do mundo? Essas duas perguntas, elas estão lá em Mateus, do 24, do 4 ao 14. A primeira: o sinal que haverá a tua vinda. Jesus está falando tudo sobre isso, E Jesus fala de profecias que têm o seu cumprimento ao longo dessa dispensação, ou seja, antes do arrebatamento, antes do chamado de tribulação do princípio das dores. Tudo que vai acontecer antes disso, Dos versículos do 15 ao 26 de Mateus 21, do 15 ao 26, Jesus já está falando da grande tribulação. Jesus está dizendo que uma amostra, está se referindo aqui quando uma amostra grátis dos eventos apocalípticos que estiverem acontecendo, aí o seu retorno está breve. Nessa parte do 15 ao 26, é meio que, quando isso começar a acontecer, é uma amostra grátis que está por vir e é sinal que eu estou breve. A minha vinda está breve. Os sinais. Um deles é ouvireis falar de guerra. As guerras sempre aconteceram, Eu penso que nesses últimos dias aí, quem tem a oportunidade de ver Netflix e de colocar algumas séries em dias, com certeza a sua grande maioria gosta de ver filmes de guerra. E ao longo da história a gente vê que a história da humanidade ela é escrita por guerras. Mas nos últimos anos
A gente vê uma sequência muito grande de guerras. E ouvires falar de guerra, né? Elas sempre ouviram, sempre aconteceram. Hoje a gente vê guerras urbanas, policiais contra bandidos, nações contra nações, ou etnias contra etnias, né? Roubos, assaltos, e a todo momento a gente é bombardeado por talvez uma terceira guerra mundial, né? Então, esse é um dos sinais, né? Ouvireis falar de guerra. E tem sido muito assíduo. A gente vê a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e todo o contexto, tudo que está acontecendo nos últimos anos, né? nos últimos acontecimentos. Haverá fome, pestes e terremotos. Fomes. A referência é Lucas 21, 11 e Mateus 24, 7. Ouvireis falar de guerras, a referência é Mateus 26, 6. Sempre houve fome. A terra sempre foi... a fome sempre aconteceu, sempre existiu, né? Mas o que Jesus está falando aqui, você está se referindo, é algo absurdo, algo estrondoso, né? Numeroso. Né? A fome sempre esteve presente na história da humanidade, mas ao mencionar a fome, Jesus estava dizendo que ela seria muito intensa e amplamente espalhada pelo mundo. Sabe, de acordo com o Índice Mundial de Fome, 2010, a ONU tem esses dados, cerca de 1 milhão de pessoas passaram fome. Aproximadamente 925 milhões, 1 bilhão de pessoas não comeram o suficiente para serem consideradas saudáveis. Ou seja, 925 milhões de pessoas não têm uma alimentação que se enquadra num quadro de uma alimentação saudável. Dados de 2010, recentes, né? A fome, ela mata mais que a AIDS, que a malária e que a tuberculose junto. Olha só, pestes. Elas matam mais que a guerra, né? Lucas 21, 11 está falando sobre a referência bíblica para isso. Elas provocam muito mais mortes que guerra. Por quê? A proliferação delas é muito rápida. A gente está vivendo um momento de pandemia, né? E olha só, pessoas que estiveram na Europa, na China, né? Pessoas que vieram talvez no carnaval do Brasil, contaminaram algum grupo de pessoas, que essas pessoas contaminaram outras, e olha o que houve, né, na nossa nação. Que a gente não tem um quadro de contaminação muito alto, mas é muito rápida a contaminação. Ou seja, um vírus surgiu num outro continente, uma outra pessoa teve contato, veio para nosso país, que já passou para outro, que passou para outro, que passou para outro. É muito rápido, né? Muito assertivo, vamos dizer assim, né? A morte por peste, a morte por pandemia, né? A rapidez ela é muito mais rápida. No século XIX, para se espalhar uma peste, para se espalhar um vírus, vamos dizer assim, né? Era 100 dias para espalhar pelo mundo. Navio que ia e tal, hoje 48 horas, 24 horas. Eu posso estar de manhã num país da Europa, final do dia vim aqui para Florianópolis, e aí vim para Itapema, onde eu moro, e dali contaminar pessoas, porque eu peguei um vírus lá na Europa. É muito rápido a contaminação, então ela é mais assertivo, né? E a gente vê a AIDS nos últimos anos aí, quantas pessoas têm morrido por isso, né? A gente vê tuberculose, matou mais de 40 milhões de adultos nos últimos anos. Novas doenças surgindo, o próprio, né, coronavírus. Muita coisa tem acontecido. Muitos sinais têm acontecido, e essa questão das pestes, essas questões das pandemias tem sido muito... olha os últimos anos que tem acontecido, né? Por quê? Porque a proliferação é muito rápida, porque o resultado dela é muito rápido, né? Terremotos. E terremotos em vários lugares. Mateus 24, 7 é a nossa referência. A partir do século 17, a incidência de grandes abalos vem crescendo. Quando foram registrados 10
Deles, no século XVIII subiu para 14 e no século XIX foram 41. E no século XX já são 96. Além da frequência aumentada, verifica-se também um crescimento e intensidade do evento sísmico. Ou seja, além da intensidade, também tem crescido a força, né? Lá em Lucas 21:11, fala assim, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. O terremoto ele vem acontecendo frequente. Eu tenho um quadro aqui, 2004, a magnitude de um terremoto que surgiu lá na ilha da Sumatra, na Indonésia, matou 168 mil pessoas, foi 9,3. Em 2006, 7,7 na costa sul da ilha de Java, na Indonésia, matou 654. E vem crescendo, né? Em 2011, tem um aqui, Costa de Sendai, Japão, matou 20 mil pessoas. Ou seja, nos últimos anos tem crescido a intensidade e tem matado mais pessoas. Um outro sinal é perseguidos por causa do meu nome. A nossa nação ela não experimenta uma coisa tipo de perseguição, o fato de, né, como outros países experimentam, né, de serem presos, de morrerem por causa do Evangelho. A nossa perseguição aqui é uma brincadeirinha ou outra, uma zoeira ou outra, uma exclusão de algum grupo ou outro, né, mas no mundo 20 milhões de cristãos têm os seus direitos negados em seus respectivos países pelo simples fato de professarem a fé cristã. Ou seja, 20 milhões de cristãos no seu país, os direitos deles na nação deles não é lhes dado. Por quê? Pelo fato de eles professarem a fé em Cristo. Então, olha a quantidade de cristãos, né? Progresso crescente da iniquidade. Mateus 24:12 fala sobre isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. A gente não precisa falar muito. É ligar a televisão, tem lá assalto, 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 morte, 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 né? O telejornal, eu costumo dizer que tem alguns telejornais que tem que colocar uma bacia embaixo da televisão de tanto sangue que corre, né? Então tem se aumentado muito, muito, muito isso. Assassinato, estupros, sequestros, roubos, furtos, abortos, sabe? A violência tem aumentado demais, né? Às vezes, até quando tu vê uma pessoa na rua, tá na rua assim, tu vê uma pessoa, o que você imagina? Uma criança, um adolescente no semáforo, ou algum lugar, né, um horário com pouca gente na rua. A primeira impressão que a gente tem é que é um ladrão. Por quê? Porque isso tem aumentado tanto que a nossa mente já está cauterizando nisso, né? O amor ao próximo ele tem se esfriado. Isso tem sido muito forte, isso tem sido muito crescente. Eu vou um pouco além, até no nosso meio, até no meio dos cristãos, né? Muitas vezes a gente está no nosso mundo, na nossa conquista, na nossa vitória, no nosso objetivo, na nossa promessa, e tem esquecido do próximo, tem esquecido de manifestar o amor, né? De viver o reino, né? De estabelecer o reino. A imoralidade, da mesma forma que a violência, a imoralidade absurdamente cresce na mesma proporção. A gente tem sido bombardeado, né? A TV, a internet, a sociedade, ela tem feito com que muitas vezes a gente começa a achar coisas normais, começa a achar pecados, coisas que a Bíblia condena como algo normal, né? E fala sobre, deixa eu ver o que eu anotei aqui. A imoralidade, a preservação sexual, o homossexualismo, né, o que tem crescido o homossexualismo, tem crescido a questão sexual, né, principalmente no nosso país. Lá em Levítico 18:22 fala sobre isso, Romanos 1:26 a 27 também fala sobre.
falsos profetas. Falsos profetas, Lucas 21, 8, Mateus 24, 11, são as referências, 1 Timóteo 4, 1, o aumento do ocultismo, fenômenos psíquicos, espiritismo, feitiçaria, tem sido muito crescente, né? O contato com o espiritual, mas muitas vezes de uma forma, eu preciso ter um contato com o espiritual, mas eu não vou em busca da verdade, eu preciso ter algum contato, né? E verdades têm surgido, falsos profetas têm surgido, né? Dando algumas respostas para as pessoas, e a gente vê uma crescente dessa linha, né? Jesus explicando os sinais que precedem a sua volta. Ele disse que surgiriam falsos profetas no mundo. As pessoas teimosamente rejeitariam a palavra de Deus. As pessoas não querem aceitar, né? Em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 11 fala sobre isso. Ao abandonar a verdade, é automático. Não sobra o que crer. Quando eu simplesmente não quero acreditar em algo, se eu tenho duas opções, eu tenho algumas opções. Se eu escolho não acreditar nas corretas, o que me sobra? Aqui não é correto. O que eu vou começar a crer? No que não é certo. No que não é segundo a palavra. E as pessoas têm teimosamente rejeitado a verdade, rejeitado a palavra, né? Com isso, as pessoas ficam mais vulneráveis. Hoje nós temos a liberdade nas nossas aulas, há questionamentos. Eu não entendi isso. Professor, isso não, eu não estou conseguindo assimilar. Isso não está entrando. Pô, peraí, esse assunto não entendi legal. A gente pode questionar. E se o professor não souber na hora, vai no líder do ministério, vai no pastor, pergunta segundo a palavra. Não é o que o professor acha, não é o que o pastor acha, é o que a palavra fala sobre aquele assunto, né? Estamos baseados na palavra, não é o que o pastor acha que vai acontecer, é o que a Bíblia fala que vai acontecer, é o que está claro na Bíblia. É muito claro isso para nós, né? Então não estamos se buscando em verdade, está se buscando a verdade. E pelo mundo estar abandonando a verdade, a gente fica mais sujeito às inverdades. É o que está acontecendo. Parece uma pessoa que fala que tem um dom sobre, ou que manifesta um milagre, que manifesta algo que até não está na palavra, ou até muitas vezes é usado, disfarçado a palavra. As pessoas acreditam. Por quê? Porque não tem base para questionar. Minha esposa trabalhou em farmácia. Então, muitas vezes, quando tem que comprar alguma coisa que envolve remédio, ou peço para ela buscar, se ela já estiver na rua, ou se eu for na farmácia, alguma coisa mais grave, eu já pergunto para ela, isso, pego esse, não pego, se me oferecer esse, eu pego, não pego. Por quê? Porque ela tem um conhecimento sobre, ela tem a base para poder questionar a farmacêutica ou farmacêutica para me atender, que eu não tenho. Algumas vezes eu fui ludibriado, fui enganado. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento sobre aquilo. Então, muitas vezes, por não ter o conhecimento sobre, por não querer ter o conhecimento sobre, ou por não aceitar a verdade, a gente acaba ficando vulnerável a falsos profetas. O diabo, muitas vezes, ele não vem como o diabo. Eu sou o capiroto, eu vim aqui para ferrar a tua vida. Não. Ele vem disfarçado de mensageiro de luz, mensageiro da bondade, né? 2 Coríntios 11, do 14 ao 15, fala sobre isso. Nota para você ler depois sobre isso. Um outro sinal, e isso tem sido muito, muito visível nos últimos dias, que é a destruição da terra. Apocalipse 11, 18 fala sobre isso. 2 Pedro 3, do 11 ao 14, também fala. Aquecimento global, tudo tem acontecido nas florestas, espécies sendo extintas, né? Espécies animais que, minha esposa estava conversando, teve uma espécie de girafa que não existe mais, uma espécie de rinoceronte que não existe mais,
enquanto os animais estão extintos. Né? Por quê? Porque o foco é a ganância, o foco é a qualquer preço o lucro né? Esqueceram do equilíbrio. Né? O ser humano muitas vezes está focado só em querer, esquece de ter o equilíbrio. Mas a destruição da terra é um dos sinais, né, dos fins dos tempos, que em algumas vezes, junto com a violência, junto com a iniquidade, é o que muitas vezes está mais visível. Né? O ser humano ele não tem agido tão violentamente com a natureza que ele não tem medido as consequências. Né? Último sinal. Esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente está vivendo isso. Imagina, com essa questão da quarentena, se nós não pudéssemos ter as nossas aulas, se nós não pudéssemos ter contato com os nossos pastores, com os nossos líderes. Nós temos o WhatsApp, nós temos o Facebook, Instagram, as lives que acontecem aí, né, o aplicativo Zoom, que, né, temos as nossas aulas, as nossas reuniões semanais. Então, hoje a tecnologia está ajudando, né, ela está auxiliando para que o evangelho seja propagado, que o reino de Deus seja estabelecido. Né? Jesus fala que quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, né? Eu penso que o mundo já está sendo alcançado. Se a gente for analisar quantos testemunhos que a gente ouve de famílias com membros na casa que esses membros não queriam ir na igreja. E hoje está tendo culto online na sala da casa dele. Está lá uma esposa vendo, o marido, o filho vendo o culto, o pai está lá junto, a mãe está lá junto, o filho está lá junto. Porque naquele momento estão todos em casa e o reino está sendo estabelecido. Né? Às vezes ia um membro da família com 4 em casa. E hoje esses 4 estão sendo alcançados. Hoje esses 4 estão tendo acesso ao reino de Deus, estão tendo acesso a Jesus. Então está tendo uma propagação do evangelho. Então, óbvio que talvez aquela tribo lá na Amazônia, aquela etnia lá na África, talvez não foi alcançada ainda. Mas Jesus falou que quando o evangelho for pregado em todo mundo, eu penso, né, que todo mundo já está sendo alcançado, principalmente nesse momento. Né? Eu estava conversando com um coach essa semana e ele me falou que o Brasil é o país onde mais está sendo feito lives. Ou seja, olha o quanto essa ferramenta está sendo usada. Né? Então, o quanto está sendo propagado o reino de Deus. Porque os cristãos também estão se levantando. Né? Esses sinais perceberão o arrebatamento da igreja. Precederão, me perdoe. Esses sinais precederão o arrebatamento da igreja. A preparação, mais do que conhecer os sinais do contexto mundial, temos que estar preparados. Não basta só ter o conhecimento sobre. Eu sempre comento nas aulas que eu gosto da palavra aplicada. Por quê? Legal ter o conhecimento sobre algo. Legal ter um conhecimento histórico, ter um conhecimento teológico. Mas o que eu posso aplicar aquilo na minha vida? Onde eu posso aplicar aquilo na minha vida cristã? Onde eu posso melhorar como pessoa, como na sociedade, na minha casa, na minha família, na minha igreja, na minha empresa? Onde eu posso melhorar? O que eu posso aplicar? Onde eu posso aplicar essa palavra? Então, mais do que conhecer, serve para que a gente venha se preparar. Né? Que a gente possa estar fortalecido. Né? Na palavra, a gente pode encontrar versículos que nos trazem estímulo espiritual, fortalece e nos consolam. A palavra também está linkada para isso. Né? Se preparar na santificação. Quem vive na esperança do retorno do Senhor, a si mesmo se purifica.
Está preparado para receber Deus? Está preparado para receber a volta de Jesus? Afinal de contas, eu não sei quando vai ser. Os sinais estão dizendo que talvez estamos vivendo o fim dos tempos, mas eu não sei se vai ser amanhã, eu não sei se vai ser daqui a um mês, daqui a um ano, talvez a nossa geração está vivendo o fim dos tempos, mas quando vai ser? Ninguém sabe. Então tem que estar preparado em santificação, né? Em 1 João 3, 2, 3 fala sobre isso. Estar preparado, a gente está, né, puro para receber Jesus. E afinal de contas, a santificação, ela que nos faz ter relacionamento com Deus, ela que nos faz que não tenha um empecilho do nosso relacionamento com o Espírito Santo, né? Eu não estou falando só para fim de arrebatamento, para fim de ir para o céu, mas para fim de relacionamento, para fim de intimidade com Deus. Vida sóbria, estar vigilantes. 1 Tessalonicenses 5, 2, 6 fala sobre isso. Temos que ter uma vida sóbria, estar vigilantes, estar preparado, estar ligado, né? Sabe quando eu surfo e às vezes passou arrebentação ali, às vezes surfava mais em galera e em certos momentos ficava viajando ali, conversando, tá? Daqui a pouquinho via uma série e a galera não se ligava, um ou outro levava na cabeça, o termo que a gente fala, né? E ia parar na areia de novo. Ou tinha que passar toda a arrebentação de novo. Por quê? Porque não ficava vigilante. Já percebeu que quando você está na praia, os caras estão surfando, eles ficam de costa para a praia, olhando para o mar, para a série de ondas que está vindo. Às vezes, quando ir, principalmente quando vai em galera, fica conversando ali, esquece, quando vê, o termo toma na cabeça. Por quê? Porque não ficou vigilante na série de ondas que tem que vir. Mesma coisa, nós temos que estar vigilante. Ninguém sabe, não existe um profeta que saiba o dia e a hora que Jesus vai vir, mas a nossa parte é estar vigilante sobre, né? O outro aspecto é moderação. Filipenses 4, 5. Permanecer, está sempre, na constância. Moderação está constante, está sempre ali, né? Perseverança. 1 João 2, 28. Isso é uma coisa que nós, latinos, temos que trabalhar forte. A perseverança, né? Porque, eu não estou vendo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai acontecer, então, eu li na Bíblia, eu fui instruído que... Será que eu acredito? Será que eu tenho que acreditar? Será que eu devo acreditar? E a gente fica nessa, né? Então tem que perseverar na palavra, perseverar. Eu creio que Jesus vai vir. Eu creio que talvez eu esteja vivendo os fins dos tempos, não sei, mas eu tenho que perseverar na palavra. Eu tenho que perseverar crendo. Eu tenho que perseverar que existe um Deus por mim. Tem que ser perseverante. Paciência nas provas. Hebreus 10, 35 fala sobre isso. Tiago 5, 8 fala sobre isso. E Romanos 8, 18 fala sobre isso. Muitas vezes, a gente sabe que os problemas, as provas, as provações, elas vêm para nos fortalecer, elas vêm para nos aprimorar, mas muitas vezes os cristãos não têm paciência para isso e acabam desistindo. Então tem que ter paciência, entender, cada um ter o seu processo, entender e ter paciência nas provas. Andar em obediência à palavra. 1 Timóteo 6, do 13 ao 16 fala sobre isso. A Bíblia, ela é o nosso manual de norma e conduta. Muitas vezes as empresas maiores, as empresas mais organizadas, têm lá seu manual de norma e conduta. A gente, né, tem que ser assim, tem que ser dessa forma, fala do cliente assim, a postura é essa, a política é essa, né? Então, existe um manual como quer que venha se portar dentro daquele grupo ou dentro daquela empresa. O nosso manual de norma e conduta é a Bíblia. Eu não preciso inventar algo novo. Não precisa um grupo inventar algo novo de como adorar a Deus, de como agradar a Deus, de como exaltar o nome de Deus, de como ser uma referência nessa terra segundo o coração de Deus. Não precisa, é a Bíblia. Então é andar em obediência à palavra. É simples, está na palavra, vou fazer. Não está, eu não vou. É simples. Está na palavra, eu faço. Não está, eu não faço. Essa é a nossa aula de hoje.
anote as suas dúvidas, a gente vai estar se reunindo na segunda-feira, se atenta aos versículos, lê esses versículos, vamos poder entender um pouco mais, dá uma olhada no teu material, beleza? A gente vê aí na segunda-feira às 8 horas. Tamo junto, um abraço, fique com Deus.